E era interessante porque, tipo assim, o dia que a gente dizia acabou, e agora? Acabou o quê? A comida. Acabou a comida. Eu ia pro quarto orar. É mesmo, Eu ia pro quarto orar, eu dizia, Jesus, o Senhor me disse que o Senhor é meu pai, que o Senhor ia guardar, me sustentar. Eu não tenho hoje. E eu fiquei nesse processo, sempre aguardando em Deus. E não demorava, alguém batia palma lá na porta de casa. Irmã Wanda, olha, o senhor mandou trazer os biscoitos que os meninos gostavam, todinho. É mesmo, mano? Vinha tudo, pastor. Aí a irmã olhou pra mim e disse, Deus tem algo pra falar pra você. Eu disse, ai, meu pai. Lá vem. Lá vem. E era interessante, pastor, porque a igreja que eu chegava sempre tinha alguém pra falar comigo. A pessoa nunca tinha me visto, mas sempre chegava para me dar uma mensagem, né, vinda do Senhor. Quanto eu comia, pastor, o Senhor falou no meu coração, eu sou teu provedor. Uau. Eu vou vestir, eu vou calçar, eu sou seu pai. Muito bom. E a partir dali, nunca faltou na minha casa. Fala, galera do Sempre Aprendendo, o pastor Igor Ximenes voltando para uma nova temporada de podcast e hoje uma pessoa muito especial que nós amamos muito, tem um testemunho muito forte e nós vamos ouvir um pouco sobre tudo que Deus fez na vida dela e está fazendo. Ela, Wanda Ravelli. Seja bem-vinda, minha querida Wanda. Muito bom ter você aqui no Sempre Aprendendo. Amém. Bater um pouco de conversa, um bate-papo com você, pra gente saber. A tua história é muito interessante e as pessoas querem saber. Agora, quem não te conhece, te apresenta aí. Quem é a Wanda? Então, muito obrigada, pastor. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Esse ambiente, assim, eu sou apaixonada, é um ambiente de estúdio e é muito bom. Eu sou a Wandenira, né? Deixa eu me curar logo de uma vez. E sou conhecida como Wanda Ravelli, a mãe do Pedro, do João e da Maria. E faço parte, hoje sirvo a família Debaixo da Graça, a família Castanhal, e sou ovelha do pastor Igor Ximenes e da Olha aí, pastora Lídia Ximenes. que sorte, hein? Muita sorte. E Wanda, você foi muito tempo cantora profissional de Tecnomelody, Isso, né? Conta pra gente como foi essa trajetória, o porquê da música. Você, desde criança que você canta, desde sempre. e quando você entrou na música, assim, pra essa área, pra essa vida profissional mesmo, como foi isso? Pastor, desde muito criança, assim, com 8 anos de idade, acho até que menos de 8 anos, eu fui levada para como que chama, que tem assim a festividade, aí eles fazem karaokê, não lembro, mas tem um nome, né, que aí Sim. as pessoas se apresentam para cantar. E eu fui levada pelos meus tios, pela minha mãe, só que no momento que eu fui cantar, eu acho que eu não cantei, eu só murmurava, não sei, e aí o pessoal começou a me vaiar. Você tinha uns 8 anos de idade. Uns 8 anos, 7, 8 anos. E aí, quando a gente estava voltando para casa, o meu tio começou a falar: "Ih, não sabe cantar", e aquilo setou meu coração. Então eu fiquei muitos anos sem cantar. E aí, quando eu entro na escola, já com uns 13, 14 anos, sempre tem aquela turma no intervalo, né, e sempre tem alguém com violão. E aí eu comecei, e fui me soltando de novo: "Olha, todo ano aqui tem a festa dos novatos, vamos participar? Vamos". E eu participava e ganhava, participava e ganhava. Eu comecei a me acostumar. E os empresários ali da cidade sempre tinham aquele teclado e voz nos bares. E aí me viram cantando e me convidaram. Só que nesse tempo que eles me convidaram, eu já cantava no coral da Igreja Católica de Santa Isabel. A tua família é de origem católica. Isso, Isso em Santa exatamente. Isabel Em do Santa Pará. Isabel. Eu sou de Santa Isabel do Pará. Um beijo. Aí eu já estava ali envolvida no coral. E aí os empresários me convidaram para cantar no bar, né? Só que o bar era na esquina da igreja, assim, saía da igreja, dava uns 20 metros, já era o bar. E o padre ficou sabendo. E ele disse assim: "Olha, mande dizer para ela que ela tem que escolher. Ou ela canta no coral, ou ela vai cantar no barzinho". E como no barzinho o pessoal me dava um dinheiro, eu fui pro bar. Tem Para minha misericórdia. vergonha. Você era adolescente Eu nessa era época. adolescente, eu tinha os meus 16 anos. Aí começou a tua história na Aí música. começou. Aí dali eu não parei mais.
E aí você casou com que idade? Porque foi teu ex-marido que te levou pra banda, Não, foi isso a não? gente se conheceu em uma banda, né? Porque assim, comecei a viajar, Qual foi tua passei primeira banda profissional? swing latino, lá de Ananindeua, aí vim para a banda Tribos, daqui de Pô, da Castanhal, Tribos eu lembro, faz tempo, hein? faz muito tempo. E aí vim para Chapéu de Couro, que era forró, Hum. daqui de Castanhal De também. Castanhal? Depois eu cantei na Cacicó. E nessa banda Cacicó foi onde eu conheci o pai dos meus A filhos. Cacicó é de Belém? Tinha uma Cacicó aqui em Belém, lá em Belém tinha uma em Recife. E eu Certo, fazia parte dessa de Belém. Mas a certo. gente viajava bastante. Então ali eu conheci o pai dos meus filhos e aí a gente já saiu da banda depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente saiu da Cacicó. Eu morei com ele em Recife 1 ano e eu voltei para ter meu primeiro filho, Pedro Henrique. Eu já tinha 25 anos. Então, quando eu já estava com o Pedro Henrique ainda bebê, a Lene Bandeira A Lene. me fez um convite, um beijo, Lene Bandeira, me fez um convite para participar de um trabalho dela, né, de calypso. Aí eu fui, comecei e ela me dava um salário. Então, Hum. assim, era muito legal, porque como o Pedro Henrique era muito bebê, eu conseguia ali fazer o que gostava, que era cantar, e ganhava com E isso. essa época o Calypso estava começando a ficar em alta. Tava. O calypso Já tinha, não, já estava já tava já. com a banda Calypso. Já estava bastante em alta. Isso ali foi 2006 para 2007. Entendi. Então, eu ganhava esse salário, trabalhava com ela, era algo muito legal. Mas um dia, a minha prima, Viviane Batidão, Ah, é tua prima, né? é É minha verdade. prima, me fez um convite. Ela disse Cantora também, assim, cantora. outra cantora. Ela disse, prima, eu preciso gravar um Tecnomelody, mas eu não vou poder gravar agora. Vai lá gravar para mim? Eu disse, não, porque parece que não tem diferença, mas tem diferença, pastor. Gravar um ritmo, gravar outro tem É diferença. mesmo. Tem. Pra mim é tudo igual, eu não Não, conheço mesmo. não, tem diferença. Assim, a forma de você cantar tem que ter um swing, tem que entrar no Hum, ritmo, é diferente. respiração, né? Pra quem canta é Tudo é diferente. diferente. Tem cantores profissionais que, se forem cantar o Tecnomelody, não fica Não bom. consegue. É, então tem diferença. Aí eu disse para ela, não, prima, eu cantando calypso, nada a ver, eu não vou saber. Ela disse, vai sim. E quando você chegar lá, vai ter R$ 50 para você dispor, tô dentro. E eu fui, né? Ah, E aí, quando eu cheguei lá, caçando tinha. dinheiro. Nesse momento, né, eu É, estava como se mãe bem que 50 solteira. reais na época era muito Era dinheiro, muito né? dinheiro. E aí eu cheguei lá, tava o Léo e o David, os DJs. Vamos gravar? Vamos. Aí tem que terminar a música. Você termina a letra? Termino, terminei. Gravei. Quando eu terminei de gravar, eles disseram: que legal, olha, a gente gostou do teu trabalho. Só que a gente tem que colocar uma vinheta. Como é que faz? Eu disse: rapaz, não sei não, porque eu trabalho com Além de Bandeira, eu só vim quebrar um galho para minha prima. Que legal. Não, mas você precisa. Não tem nenhum nome assim que você. Aí eu lembrei que na banda Cacicó eu ganhei esse nome de Ravelli. Ah, Né? Eu disse, rapaz, dá para colocar aqui Wanda Ravelli, então, que o pessoal não conhece mesmo. Disse, pois coloque, aí eu botei Wanda Ravelli e os DJs Léo e David. Eu nem e sei mais pegou, né? falar. Pronto. E as músicas começaram a tocar. Aí sempre que tinha, eles me chamavam. Já Olha não só. chamavam mais a Viviane, já me chamavam. Pegou o lugar dela. Peguei o lugar da minha prima. E aí comecei a gravar, e certa vez eu passeando ali no comércio de Belém, eu ouvi a minha voz. Disse: "Moço, tem música aí dessa Wanda Ravelli?" Ele disse: "Não, mas tem da Banda Ravelli." Eu disse: "Meu Deus", ficou Banda Ficou Ravelli. conhecido, né? Como Foi, Banda eles Ravelli. entenderam que era banda e ficou. Olha que interessante. Aí formou a banda. Formamos a banda, Saiu da Lene. saí, conversei com a Lene. E assim, foi um risco, porque com a Lene eu ganhava um salário fixo, e Hum, era um salário muito bom na época. Eu ia começar do zero, mas ela entendeu, né. E aí a gente formou a banda, foram 10 anos de Banda Ravelli. 10 anos. E nessa tua trajetória, assim, você passou por muitos lugares do Brasil, né? Vários Passei. estados. Sim. O que que mais te marcou, assim? O que que você viu, assim, que ficou marcado? Ou positivamente ou negativamente. Ou um de cada, de repente, não sei. Mas o senhor fala a respeito de shows? É, não sei, algo que você, onde você foi, te marcou, que você não achava, ou então coisa ruim que você viu também. Não sei, fala pra gente aí. Ah, eu vou falar de uma coisa boa, né, Sim. que foram as igrejas. Porque
Quando eu comecei, principalmente, a ir para o Maranhão, para o estado do Maranhão, eu tenho hoje é uma amiga, a Valda. Então ela começou ali já a orar por mim. E aí sempre que eu ia à Imperatriz, ela me levava nas igrejas, nos Igreja evangélica. intervalos, igreja evangélica, nos intervalos dos shows. Você já com sua banda, ia pra tocar, ia pra... Isso. E Entendi. ia para o culto, nos intervalos, assim, por exemplo, a gente chegava na quinta-feira na cidade, mas o show só era na sexta. Na quinta noite eu ia para o culto. Ela me levava, então eu gostava disso. Sim. Aí, quando eu não estava no Maranhão, não estava ali perto da Valda, já na outras cidades eu começava a ir. Foi um hábito, assim, que eu fui criando. Você passou muito tempo Mas na estrada, né? Semanas viajando. passava meses na Vocês tinham estrada. um ônibus, alguma coisa? Tínhamos um ônibus. Interessante. Até que capotou, que Jesus já estava me chamando. Olha só, sério, velho. Foi. E a gente perdeu, né? Mas ninguém morreu, graças a Deus. Mas aí a gente perdeu, já, isso é lá pra frente, assim. Isso, você viajou por quais estados com a banda Ravelli? Maranhão, Tocantins, Piauí, Fez show em todos os São lugares. Paulo, em todos esses lugares Que a gente legal. fez. Muitos lugares do Pará, porque o Pará é muito É grande, muito pastor. grande, né? O Eu Pará não é muito faço ideia, grande. assim, tem muita coisa pra conhecer. E quais programas que você foi que mais te marcou, assim, programas grandes você chegou aí? O Ratinho foi um programa assim que a gente ficou muito maravilhado, porque ele é uma pessoa muito legal. Programa do Ratinho, no É, SBT, né? tanto nós fomos a São Paulo, quanto ele veio a Belém, né? Ah, é? Foi, nós trouxemos o Ratinho, levamos ele nas aparelhagens em Belém, ele gostou demais, gente, ele é muito legal. Sim. Teve o Netinho também, na época era um programa que tinha um quadro que tinha uma moça que chamava Princesa, né, a Hum, princesa era a princesa e o plebeu, acho que é hum. assim que fala. E tinha essa princesa passava o dia inteiro, assim, no salão, né, fazendo as coisas que mulheres gostam, compras, e no final ganhava um carro. Aí a gente Hum. deu um carro para ela. Aí vocês apareciam cantando? O que que era? Sim, a gente aparecia no programa, É. fazendo tudo isso, né, com a moça, e depois a gente cantava no programa. Que legal. Era. Aí você passou esse tempo, você teve seus filhos, junto com o pai deles, na banda Sim. contigo. E qual foi o momento que você realmente, eu sei que começou a semeadura, mas quando foi que Deus começou a te chamar, que você percebeu? Você já tinha, quanto tempo já na estrada, na carreira, que Deus fez algo contigo? Pastor, assim, a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica em Belém foi em São Brás, IBMA. A igreja que eu fazia parte. Sério, Eu pastor? fui obreiro nessa igreja. Eita glória! Foi Será mesmo. se foi essa época? Não, tô brincando. Então, eu fui convidada para ir pelo baixista da banda. Eu digo que se eu escrever um livro, eu vou dizer o baixista era crente, porque através do baixista eu comecei a participar, né, Sim, aqui no Pará, de igrejas assim evangélicas. E aí, nesse dia, o pastor ele falou sobre Ezequiel 37. sim. Mas ele falou de um jeito que aquela palavra me atingiu. E daquele momento eu sabia, eu preciso vir para Jesus. Só que eu não tinha coragem. O medo Interessante. o medo foi sempre algo que me paralisou muito, porque eu comecei a ter, pastor, uma vida que eu nunca tinha tido antes, uma vida, assim, de realizar sonhos, comecei a ter meu carro, eu sempre soube que eu teria um carro. Então, quando a gente viajava antes para outra com outras bandas, que eu chegava na minha cidade, eu alugava um carro, pedia para o pai dos meus filhos me ensinar a dirigir, porque eu dizia: "Um dia eu vou ter um carro e quando eu sair da concessionária, eu vou dirigir o meu carro". E Legal. quando a gente comprou o primeiro carro, eu vim dirigindo meu carro. Muito Então bom. eu comecei a adquirir essas coisas que eu sempre sonhei. Eu dizia assim: "Um dia eu vou ter uma casa, vai ter piscina na minha casa, eu vou ter 3 filhos", e eu tive casa com piscina, eu tenho 3 filhos. Então, para mim era surreal imaginar Era a realização dos teus dos meus sonhos, né? sonhos. Era muito difícil imaginar que eu tinha que abrir mão daquilo para servir Jesus, porque eu sabia que se um dia eu começasse a servir Jesus, eu teria que abrir mão disso. E quando foi que Deus te marcou? Em que ano? Você consegue lembrar? Tipo assim, teve algo que foi crucial pra mim. Em 2016. O que aconteceu? Eu fui para Imperatriz, no Maranhão, com essa minha amiga Valda, para um culto. Nós tínhamos feito 3 shows ali pela Redondeza e o último foi em Imperatriz, no domingo. Então, na segunda-feira, a gente só ia viajar à noite para retornar para cá.
Ela disse, Wanda, tem um culto agora à tarde do Círculo de Oração. Era a Assembleia de Deus. Vamos? Eu disse, vamos. E eu fui. E aí, quando já estava finalizando o culto, eu estava no meio da igreja, bem escondidinha, quieta, assim. Aí a irmã olhou para mim e disse, Deus tem algo para falar para você. Eu disse, ai, meu pai, Lá vem. lá vem. E era interessante, pastor, porque a igreja que eu chegava sempre tinha alguém para falar comigo. Nunca, a pessoa nunca tinha me visto, mas sempre chegava para me dar uma mensagem, né, vinda do Senhor. Eu disse, meu pai do céu. Ela disse assim, Deus manda te dizer que ele vai fechar todas as suas portas. Eita. Eu disse, profeta do cão, como que pode? Na minha mente, né? Muito Vai jogar praga pra chateada. lá. Eu fiquei muito chateada, pastor. Ah, E eu fiquei séria olhando para ela assim. Ela disse, você está duvidando, minha filha? Eu disse, não, não, senhora, que eu fiquei com medo. Ela disse, vem aqui. Aí eu fui lá. Ela disse assim, Deus está falando com você há muito tempo e você está em desobediência. Você está desviada? Eu disse, eita. não. Nunca nem Eu me converti. não, mas para mim eu já era convertida, Ah, pastor. era convencida, então. Porque eu participava dos cultos, eu era Era dizimista, eu convencida. era convencida. Daí ela perguntou, disse, não, eu não estou desviada, não. Ela disse, não sei, mas sei que Deus vai fechar suas portas. Aí ela disse, para você saber que é ele que está falando, hoje ele fecha a cova de um dos teus. Eu fiquei muito chateada. Eu vim brava daquele culto. Só que quando foi a noite que nós chegamos no ônibus para voltar, a minha prima liga, uma prima que nunca havia ligado. Eu disse, o que foi que aconteceu? Que eu já fiquei. Ela disse, não, foi o teu pai que voltando de Belém, o carro capotou e o carro perdeu, mas ele está bem, não sofreu nada. Meu Eu disse, Deus. Deus falou comigo? Eu fiquei apavorada, pastor. Jesus, foi Mas muito sabe o que claro. eu fui fazer? Eu fiz 7 madrugadas orando, pedindo para ele não fechar a porta. Olha só. Acreditou, nessa hora você acreditou. Foi. Mas eu fui orar, pedir para ele não fechar a porta. Por favor. Por favor, Mal paizinho. sabia. Tava tudo escrito já. Estava tudo escrito. Interessante, velho. E aí eu fiquei nesse processo, só que eu esqueci. Aí passou o tempo e eu esqueci. Acho que por volta de uns 6 meses, pastor, os shows começaram a ser cancelados. Meu Deus. Assim, de uma forma que o prefeito morria e não Meu tinha mais show na Jesus. cidade. E assim, era algo mesmo que ninguém conseguia explicar. E aí a ficha foi caindo, né? Só que eu não me preparei. Financeiramente, Porque falando. eu não tive inteligência financeira, né? Hum. E eu não me organizei. O músico, assim, no geral, ele tem um pouco dessa dificuldade com as finanças. E eu passei por isso, né? Eu fui despreparada e cheguei a um ponto de não ter o que comer. Meu Deus. Foi. E aí, eu com os meninos em casa, mandei os meninos para casa dos vizinhos para ver se alguém dava almoço. E Tinha me acabado joguei. a banda já. Tinha acabado já. Não, ainda estava. A gente As tá portas estavam fechando, né? as portas fechadas, mas a gente ficava Insistindo. insistindo, porque a gente não aceitava, né? Ninguém aceitava o término da banda. E aí, uma coisa que eu aprendi, assim, foi durante 3 anos que eu fiquei indo nas igrejas, ouvindo Deus falar e me esquivando da palavra dele, né? Como o senhor falou, convencida. Eu achava que eu era, já era rendida a ele e eu não era. E aí eu aprendi algo, eu aprendi a orar. Hum. Então, nesse dia, o que foi que eu fiz? Eu disse, eu já sei, eu vou orar, porque Deus vai me ouvir. E eu me joguei no chão da minha cozinha e orei. Pastor, mas eu chorei. Eu orei, eu chorei e nada, e nada. Até que eu me calei. Eu me calei e dentro de mim eu ouvi uma voz dizendo, muda o rumo da tua oração. Eu disse, não É posso. forte. Eu disse, não posso. Eu disse, se eu mudar o rumo da minha oração, o Senhor vai fazer com que eu largue tudo. E aquela voz insistia, muda o rumo da tua oração. Você falou igual o Jó. Aquilo que eu temia me sobreveio. Exatamente. E aí eu respirei fundo, eu disse, eu não sei o que vai acontecer, É forte. mas a partir de hoje, eu entrego a minha vida a ti e eu só canto para ti. Meu Deus. Os Na meus cozinha da tua filhos, casa. no chão da cozinha da minha casa, eu disse, os meus filhos são teus, a minha família é tua, Amém. eu só te peço algo, não tire a gente do altar e limpa meu coração.
Eu Muito fui bom. falando para o Senhor, porque eu ainda faço isso, eu tenho vontade de fazer isso, eu gosto disso, fui falando tudo para Ele. Os pecados. Tudo, fui abrindo o jogo ali com o Senhor, disse: "Limpa meu coração, porque quando eu te louvar, eu quero te louvar verdadeiramente". Isso foi 2016. 2016, Forte. vai fazer 10 anos agora, porque foi no mês de setembro. Meu Deus. É. E ali, quando eu fiz essa oração, entrou uma paz dentro da minha cozinha que eu nunca esqueço. Uma paz, pastor, que eu não conhecia. E alguém que estava tão triste, de repente estava tão alegre, e eu chorava de alegria. E eu Aleluia. chorava e eu pulava de alegria na cozinha da minha casa, porque Jesus me visitou ali. Glória a Deus. E aí, quando acabou esse momento, assim que eu me sentei, eu fui atrás dos meninos: "Já comeram?" "Não, mãe." Vem para casa." Levei eles para casa. A minha mãe trabalhava no SAMU, e aí ela chegou sem saber de nada, Segue um lencinho pra mim, por favor. porque eu não falava, nem tudo eu falava, né, para os meus pais. Ela disse: "Filha, o pessoal comeu lá, pediu comida e sobraram 3 marmitas. Aí eu trouxe, vê o que que você faz." Meu Eu Deus. disse: "Amém, mãe." Aí peguei, botei os Nem queria meninos. mesmo, mas deixa aí. Eu vou ver o que que eu faço. Que dificuldade que eu vou ter. E aí Meu eu botei a Deus. comida para os meninos e enquanto eu comia, pastor, o Senhor falou ao meu coração: "Eu sou teu provedor. Eu Uau. vou vestir, eu vou calçar, eu sou seu pai." Muito bom. E a partir dali, nunca faltou na minha casa. Tivemos dificuldades? Tivemos, mas sempre tinha, nem que fosse um caldinho de feijão, sempre tinha. Mas interessante, né, Wanda, porque algumas pessoas, elas são forjadas na oração. É. Muito importante você falou sobre isso, porque a gente estava até conversando sobre isso esses dias, como alguns crentes hoje, alguns cristãos hoje, eles são muito melindrosos, né? São melindrosos. Eles, qualquer coisinha, ficam chateados, sai da igreja, eles terceirizam sua culpa, porque não foram forjados na oração. Sim. Você falou muito interessante, apesar de frequentar algumas igrejas, mas você orou e você foi. Você teve um encontro com Deus através da oração. E a partir daí foi assim a tua vida, né? Sempre Depois foi. você decidiu, aí fecharam as portas. Acabou a banda, você falou com o seu ex-marido, como é que Então, foi? aí eu falei com o pai dos meus filhos, mas eu falei assim, na empolgação, achando que ele ia falar: "Uau, que legal, eu também quero aceitar Jesus." Que Ele ficou muito nada. bravo. Nossa. Ele ficou muito bravo, porque ele não É porque aceitava. foi a tua experiência, né? Não foi a É, dele. não foi a dele. Então, foi como se tivesse tudo desmoronando na frente dele, né. Ele só sabia fazer aquilo, cantar, tocar, compor. Ele Sim. disse: "E agora, o que que eu vou fazer?" E o povo não queria, fazer show sem a Wanda Ravelli. O povo queria a banda Ravelli com a Wanda Ravelli. Sim, claro. Mesmo assim, ele insistiu, continuou fazendo show com outras cantoras, e a gente passou, assim, um processo, né, esperando ele se decidir, até que teve um tempo que ele veio para Jesus em 2019, e e ali Você começou a frequentar, só para uma pausa, você começou a pois frequentar não. uma igreja em Santa Isabel do Pará. Sim, Para as exatamente. pessoas que estão vendo, Santa Isabel do Pará é região metropolitana de Belém, bem próximo a Belém. Você ficou indo para onde? Assembleia de Deus? Com o pastor Andrade Assembleia de Miranda. Deus. Primeiro eu passei um tempo na Assembleia de Deus, né, com o pastor Joadex, e depois eu fui para lá era Assembleia e fui para ele veio da Quadrangular, E qual era e a aí igreja? montou o próprio ministério dele. Entendi. Aí você ficou um tempo lá. Passei um tempo lá com o pastor Você ficou Andrade. congregando lá e seu marido não entregou Não, a vida a Jesus. não. Aí em 2019 ele decidiu, Ah, entendi. né, Aí vocês foram congregar nessa igreja aí juntos. nós Entendi. fomos para lá com o pastor Aí Andrade. acabou a banda. Acabou a banda. Aí Entendi. sim, acabou a banda, né. E a gente começou a ir nas igrejas ministrar louvor. Então a banda que os filhos já estava um pouco grande, começaram a tocar. Sim, aí o João Lucas já com 8 para 9 anos aprendeu a tocar teclado sozinho, o Pedro Henrique contrabaixo, o Contrabaixo. pai ensinou, né, que ele toca todos os instrumentos, e Aí vocês aí começaram a formamos tocar uma nas banda, igrejas. fomos para as igrejas, o Ah, pessoal achava mas muito continua, bonito, banda Ravelli e agora gospel. gospel, só que a gente não chamava banda Ravelli, Chamava como? era, chegou a falar Ministério Zoe, Ah, depois a gente só falava a Wanda. a banda, era. Aí veio a Wanda Ravelli, né? Aí veio a banda. Antigamente era a banda, não tinha entendido, agora veio a Era. Wanda Ravelli. A gente até tentava falar nome de ministério, mas o pessoal dizia: "Não, é a Wanda Ravelli." Ah, E aí entendi.
não conseguiu, Aí ficou só a Wanda. vocês continuaram vivendo da música. Da música, ele chegou a trabalhar também como agente prisional, mas eu sempre ali também comecei a trabalhar na Câmara Municipal por um período, mas a música sempre ali. A gente ia para as igrejas e às vezes o pessoal ofertava na vida da gente e aquilo era bênção, mas teve um período que ele achou melhor voltar para a terra dele, né, o pai dos meus filhos, que é Recife, ele voltou para lá e está vivendo a vida dele para lá, e a gente continua aqui seguindo Em Jesus, Castanhal, em né? Castanhal. Aí quando foi esse processo que você chegou na família Castanhal? Que ano foi mesmo, Wanda? Foi 2022, né? Ou foi 2022. 2021, pastor? Obrigada, amor. Eu Não, não não lembro. lembro. E agora? Eu também não. Acho que foi 2021 para Eu 22. sei que a pastora Lili foi ministrar num local e te encontrou Sim, nesse local. sim. E ela apaixonou por ti pelo João Pelo João Lucas. Lucas. Primeiro ela falou dele, né? Eu É, posso contar? pode, claro. E a gente estava ali ministrando na igreja do pastor Sandro e da pastora Nathalie. Daí eu vi aquela moça muito bonita, não tirava os olhos do meu filho, né? Eu digo, ela tá vendo o João Lucas pequenininho tocando, né? Ela tá maravilhada. Aí quando terminou tudo, ela ia ministrar a palavra, ela disse: "Gente, eu tô apaixonada nessa família. Que lindo! E esse menino aqui, esse menino canta muito. Ele é filho de quem?" Aí eu muito empolgada, disse: "É meu filho, é meu." Ela disse: "Não, esse menino era para ser teu filho, esse menino era para ser meu. Esse menino nasceu foi de mim. Tu pegou esse menino." Eu disse: "Que mulher ousada! Como assim?" Eu fiquei chateada com ela. E aí depois a gente foi se conhecer, ela nos convidou para a gente participar, foi 2021. Ela nos convidou para a gente participar aqui num culto de mulheres, uma conferência de mulheres. E de lá a gente não largou mais. E vocês viveram muito nesse tempo de renúncia, Wanda, nesses tempos, né? Assim, que você vê nesse processo, desde 2019, que Sim, o ex-marido, né? Porque ele decidiu ir embora, né? E sim, voltou, como a Wanda falou, ele voltou para a terra da família dele, decidiu deixar a família. É, mas não foi em 2019. Em 2019 ele se converte, sim, e aí vocês vêm até congregar na família e tal, e vocês ficaram passando muito processo, muita dificuldade nesse processo de viver da música agora gospel, né? foi. Conta um pouquinho disso aí, esse processo de ver, porque as pessoas elas acham que elas veem assim, ela é muito bonito, às vezes vê no YouTube e tal, as pessoas cantando, que lindo, e ganham muito dinheiro, e acho, mas isso não é a realidade, né, Wanda? Não, Então, como foi esse processo agora? Você veio de uma banda que ficou até famosa, né? A banda uhum, Ravel, viajou por muitos lugares, e aí decide entregar a vida a Jesus, muda o rumo, agora faz o que fazia, entre aspas, agora sendo gospel, a sim, família na igreja, mas começa a passar uma dificuldade que não passava antes. é, Foram muitas dificuldades, né? Conta pra gente um muitas. pouquinho aí. É assim, quando a gente formou o ministério, né, o pai dos meus filhos já estava sem trabalho, porque onde ele trabalhava era contrato, e eu também estava sem trabalho, era contrato. Então a gente formou o ministério, só que na nossa cabeça, o que que a gente pensou? Não, vai ser fácil. A gente já tem um nome no mercado, grava as canções, né, e começa a sair pelas igrejas ministrando, vai ser fácil. Só que não foi nada disso. Nós conseguimos gravar o primeiro CD, com a ajuda de uma grande amiga, a Janade, que ela é hoje, ela mora em Palmas, e na época ela era dona de escola, uma grande empresária, hoje ela é política. É política que fala? O quê? Ela é É político, deputada. É deputada, política. parlamentar, né? Deputada ou é prefeita. E aí ela tinha feito um convite para que eu fosse a Palmas cantar no aniversário do filho dela. Mas Ela esse não CD sabia gospel. gospel, mas ela ainda não sabia que eu havia me convertido. Hum, Aí ela entrou em contato, eu estava servindo no encontro com Deus da igreja, né? E ela falou com o pai dos meus filhos. Ela disse: "Sandro, eu quero falar aqui com a Wanda para ela cantar aqui no aniversário do meu filho." Ele disse: "Dona Jana, ela se converteu, não tem como." Aí ele foi contar a história para ela, que eu abri mão de tudo. Ela disse: "Cara, então eu quero gravar o CD da Wanda, eu vou pagar tudo." interessante. Aí, quando eu cheguei do encontro com Deus, ele me contou, eu disse: "Sério?" Aí ela foi, ligue para ela. Eu liguei, Dona Jana, de tal, conversei muito com ela.
E ela me disse assim: olha, vamos fazer o seguinte: você grava, eu mando todo o recurso, vocês vão gravar o CD, e quando finalizar, você vai vir para cá, para Palmas, para morar com a gente. Hum. Isso final de 2019. Finalzinho de 2019. Aí eu fiquei assim. Ela disse: aqui tem casa para vocês, aqui tem emprego para o seu marido, tem trabalho, tem escola para as crianças, tem tudo. Eu quero assim, mas vá orar. Ela disse para mim: vá orar. Ela também é evangélica. Ela é evangélica. Eu disse: amém. E eu fui orar. E eu fiz 3 dias, de oração, pedindo ao Senhor a direção. No terceiro dia, eu fui orar e o Senhor me disse: não. Eu disse: e o CD? O Senhor disse: sim, para gravar o CD, mas para morar em Palmas, não. Pastor, era um momento que eu queria fugir de Santa Isabel. Muitas dívidas, envergonhada. Então, tudo que eu queria era que Deus me dissesse sim, para eu Uau. fugir dali, daquele lugar. Meu Mas o Senhor Deus. me disse não. E aí, quando eu falei para o pai dos meus filhos, ele disse: está errado, vai orar de novo. Cara, Essa é a tua muito, oração. é muito interessante isso, porque olha só o que a Wanda tá falando. Muito interessante isso. Eu quero dar uma pausa aqui. Em que sentido? Seria até para muitos cristãos a resposta de oração, É, porque era tudo que você precisava na época. exato. Essa é a importância de você ter relacionamento com Deus, porque ele conhece mais do que a gente É, e ele vê mais longe que a gente, ele sabe o que vai acontecer. Então, é muito interessante como pastor, eu digo isso, eu sou terapeuta de casais também, é incrível como as pessoas, elas tomam decisões em suas vidas que serão permanentes por um sentimento temporário. é. Elas não oram para tomar decisão. E aí, lá na frente, quando acontece uma tragédia, algo muito complicado, quer culpar Deus, fica frustrada, ou abandona tudo, porque acha que fez tudo, e não fez. Aliás, fez mesmo, não ouviu Deus, fez sozinho. É muito importante esse ponto, Wanda, porque a gente passa isso toda hora com cristãos, não é com É. não cristãos. São cristãos que mudam de cidade, mudam de emprego, mudam de casamento e dizem: não, mas todo mundo merece ser feliz. E aí vai seguindo o curso do seu coração. Só que Romanos capítulo 1 fala que Deus os entregou às suas paixões. Ou seja, quando Deus nos entrega é quando nós seguimos o curso do nosso coração. Então, seguir o curso do coração não é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade caída do homem caído. Olha que interessante. Fazer a vontade de Deus está exatamente em ouvir Deus, que muitas vezes vai dizer o contrário daquilo que a gente quer. Porque tem gente que fala: não, mas eu estou sentindo. Exatamente, é um sentimento. É uma paixão, é um desejo do coração. Não é a vontade de Deus. Então, poderia ser? Poderia, se Deus tivesse confirmado. Aí Deus disse não. Não, E não. agora a Wanda continua. Olha que Deus falando: continua o teu processo para ser Deixa eu te amassar aqui um pouquinho aqui. desconstruída. Exatamente. E eu queria fugir disso, né? E ele também. E então, quando foi no início de 2020, veio a pandemia. Verdade. E as escolas dela fecharam. Ela Meu deu uma Deus. grande diminuída assim nos empregados, né? Enfim, Demissão, né? Que demissão. massa. E aí a gente olhou um para o outro e disse: meu Deus, E agora? eu ia voltar envergonhada mais ainda, porque a gente ia ter que voltar. Verdade. Eu disse: obrigada, Jesus. Meu Muito, Deus, verdade, Wanda. Já foi muito pensou forte. se fosse pra lá, Foi. Wanda? E aí a gente continua em Santa Isabel. Olha só. Aí continuaram em É. Santa Isabel, né? E aí a gente foi tentando, indo nas igrejas, mas era muito difícil. Porque tinha igreja, assim, que a gente ia com toda aquela expectativa, né? Eles convidavam igrejas imensas, enormes. Uau, a gente vai receber uma oferta quando chegar no final. Deus abençoe, muito obrigada. E a gente voltava É triste. interessante, né? Eu tô no meio, assim, eu ouço muita gente, né? É interessante como a gente ouve críticas de: ah, fulano cobrou 40 mil pra cantar aqui. É realmente um absurdo. Mas tem um outro lado, né? É, Então eu costumo dizer que nada é por acaso. Talvez essas pessoas começaram de forma inocente, sim. mas tem que pagar conta, precisa. A Bíblia diz que É, o trabalhador é digno do seu salário. Essa igreja
honrar, se tivesse um entendimento sobre honra, entendimento sobre Deus, sobre irmandade, sobre fraternidade, não precisava cobrar, né? Só bastava honrar. Aí fala só, não te dou um jantar e Deus te abençoe. Não é assim, né? Então, qual foi a maior dificuldade que você passou no meio disso? Chegou a passar uma dificuldade de passar fome mesmo nessa época aí? Não, fome não, graças a Deus. E era interessante porque, tipo assim, o dia que a gente dizia acabou, e agora? Acabou o quê? A comida. Acabou a comida. Eu ia para o quarto orar. É mesmo, Eu ia velho? para o quarto orar, eu dizia, Jesus, o Senhor me disse que o Senhor é meu pai, que o Senhor ia guardar, me sustentar. Eu não tenho hoje. E eu fiquei nesse processo, sempre aguardando em Deus. E não demorava, alguém batia palma lá na porta de casa. Irmã Wanda, olha, o senhor mandou trazer os biscoitos que os meninos gostavam, É todinho. mesmo, mano? Vinha tudo, pastor. Imediato. Não era imediato. Tipo, assim, eu sempre acordava mais cedo, né? E, tipo, 5 da manhã, orava, 6, 7 Mas no da mesmo dia manhã, no chegava. mesmo dia. Meu No Deus, mano. mesmo Que dia. benção. E a gente era surpreendido. Nós vivíamos esses milagres assim em casa. A gente era surpreendido por isso. Interessante, O né? cuidado que Deus sempre teve com a gente. Sempre foi algo assim que me constrangeu. Então, fez com que, se hoje alguém disser assim, como já disseram, você tem que escolher, ou eu ou seu Deus, eu fico com Deus, não tem como. Não tem como barganhar, não tem escolha, outra escolha. É daqui para a glória É de porque foram muitos processos, né, mano? Você viu muitos milagres, né? muitos, muitos. O cuidado de Deus o tempo inteiro ali com a gente, com os meus filhos. E eu não me arrependo, assim, porque eu sofri muita crítica na família, né, de ter feito os meus filhos passarem por muitas dificuldades, mas eu não me arrependo, porque eles foram forjados nisso. Eu vejo hoje até que era necessário. Deu a oportunidade de dar um outro destino pra eles, né? Sim, eles Aí viram depois, muita aí depois coisa. veio a separação, outro processo, Outro processo muito difícil. difí- algumas dificuldades. O que que você pensa sobre isso hoje, Wanda? Assim, hoje você tá. Como é que tá teu coração hoje? O que que você pensa assim, olha, eu tenho certeza disso que Deus tem pra mim, ou então eu estou vivendo isso que Deus vai me mostrar. Ou, como é que você tá hoje? Como é que tá o teu coração hoje? Pastor, hoje eu tenho certeza que Jesus me permitiu passar por todos esses processos para esse tempo. Eu entendi que ele me quer para ele. Assim, eu tentei trabalhar em outras empresas com o senhor, mas sempre vi a mão de Deus me tirar. Eu tenho certeza que o Senhor me quer para a obra dele. Amém. É um mistério, assim, eu não consigo explicar, mas ele me quer para tempo integral, trabalhar com ele. Porque ele me disse que ia me calçar, me vestir. Então, é isso que eu entendo hoje. É que eu passei por todo esse processo para aprender a depender de Deus. Porque eu era muito o meu trabalho, o meu dinheiro, A força do teu braço, o né? meu braço. É. Eu venho de uma família que é dominada por mulheres. E eu sempre Hum. ouvi muito: teu marido é teu trabalho. Tem que trabalhar. Desde 12 anos de idade eu trabalho Nossa. para ter meu dinheiro, né, sempre Não depender de ajudando para homem. não depender de homem, para não depender de ninguém. Então, quando eu comecei a viver esse processo de ver pessoas levando cesta básica em casa, né, de precisar da ajuda das pessoas, isso foi me quebrando, isso foi formando dentro de mim essa dependência que eu tenho que ter de Deus. Aí hoje eu já entendi. Eu tinha muita vergonha. Interessante, né? Como cada um é formado numa estrutura, né? Cara, Deus conhece a gente demais, né? Tá falando aí, cada um da sua forma, do seu jeito, né? É, Como tá falando do orgulho. Todos nós. Entenda uma coisa, irmão. Entenda uma coisa em nome de Jesus. Por que que os processos de Deus na nossa vida são importantes? Por quê? Pega isso em nome de Jesus. Faz um corte disso depois. Não é sério, pega isso em nome de Jesus. Por que que os processos de Deus são importantes na nossa vida, Wanda? Porque todos nós somos resultado de um pecado chamado orgulho. é forte. Então, Adão e Eva, qual foi o pecado? Orgulho. A independência de Deus era um orgulho. Eles queriam ser independentes de Deus. Eles queriam viver da forma de Deus, ser igual a Deus, fazer do jeito deles. Tanto que a Bíblia diz que o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o que que é o fruto do conhecimento do bem e do mal? Eu sei o que é o melhor para minha vida. Eu sei o que que é bom e o que que não é. Então, eu planejo minha vida. Eu sei o que é melhor. Independência. Uhum. Qual é a raiz disso? Orgulho. Então, todos nós, irmão, você que tá me vendo, eu, a Wanda, todos nós
somos resultado de um pecado chamado orgulho e somos perseguidos por isso. Você estava falando sobre isso. Eu lembro que eu, antes de ser pastor, era empresário. Nós temos empresa hoje, mas eu não me considero empresário, né? Eu costumo dizer que eu tenho empresa, mas não sou empresário. E eu era empresário, muito novo e bem-sucedido na época. E eu lembro que eu fui recém-consagrado pastor na frente de uma igreja, todo orgulhoso. Eu dizia que eu sou pastor de vocação, mas eu sou empresário de profissão. Eu falava isso, era meu slogan. E nessa época eu tinha muito recurso financeiro. Financeiramente eu era muito próspero nessa época. E eu lembro que um dia eu cheguei num restaurante, não lembro com quem estava comigo, eu fui almoçar num restaurante com alguém, eu tenho uma conversa, não lembro o teor da conversa, o que ficou gravado para mim foi a situação. Eu lembro um restaurante até simples. Eu tava lá, na época eu cheguei, eu tinha uma caminhonete, estacionei e tal, almocei com essa pessoa que tava comigo, era um homem, tava conversando sobre negócio, não sei. E aí, quando eu fui pagar, a pessoa falou, não, já tá pago. Eu falei, não, não tem como, ele tá comigo, só tá nós dois, não tem como tá pago. Ele, não, um rapaz pagou aqui. Aí eu olhei pro lado, já era tarde, aí um rapaz lá no fundo assim, fez, pastor, Deus abençoe. E eu fiquei com muita vergonha, eu nem gostava de ser chamado de pastor, né? E aí eu fiquei constrangido e não precisava, e como? Eu fiquei, na minha cabeça, sabe quando a gente tá com vergonha, a gente tenta se ver como a gente tá sem graça, eu tava muito sem graça. E eu falei, mas por quê? Eu não tava entendendo. E ele era ovelha de um amigo meu, de uma outra igreja. E ele me viu e me deu oferta. Eu fiquei tão constrangido que eu lembro que eu entrei no carro constrangido, cheguei em casa constrangido, na empresa, não sei. E eu falei, Senhor, eu tô me sentindo muito mal. E Deus falou, você sabe por que você tá constrangido assim? E eu, incrível, eu sentei, eu acho que eu tava no meu escritório, e Deus falou, porque você é orgulhoso. Meu Deus. O seu orgulho é tanto que você disse que não precisa. E se um dia você precisar? E eu lembro que naquele dia, isso 2015, eu lembro como fosse hoje. Por que eu lembro? Isso marcou muito minha vida, porque a partir dali Deus começou os meus processos para quebrar o meu orgulho. Então é muito interessante não fugir dos processos de Deus, porque são processos que vão quebrar o nosso orgulho. Sim. Porque quem não consegue ser quebrado por Deus vai ser quebrado, sabe por quem? Por Satanás. Meu Deus. Só que Davi falou assim, o rei Davi, eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Ele é misericordioso. Cara, é melhor cair na mão de Deus. Deus tem misericórdia. Então, os processos de desconstrução que nós temos, todos nós precisamos passar. Sim. E eu vejo, Wanda, que esse processo, ele é até recente o seu, né? Se tratando, olhando você hoje, a Wanda hoje, você coloca depois umas imagens aí da Wanda cantando antes, não sei se a produção consegue colocar aí, lá na banda Ravelli, coloca lá no Ratinho e tal, e depois coloca ela cantando agora na igreja, né? Senhoras e senhores, banda Ravelli! Disseram que te viram por aí, desfilando a paquerar, curtinho pra seduzir. Procurei me informar, corri para perto, teste de Milene em Portugal, disseram que isso é normal. É uma banda que faz hoje o maior sucesso no norte do Brasil, é uma loucura. E que vai chegando, devagar chega em São Paulo, chega no Rio, depois veio pra São Paulo, enfim. É o Tecnobrega. Eu falei, mas qual a mais forte? Aí me falaram que quem começou tudo foi a banda Ravelli. Então pedi pra estarem aqui. Banda Ravelli! Mas chega de pedir mais uma chance. Procure outro lance, eu preciso de você. Quero instantes delirantes. Que ver, volta pros meus braços, teu pai está aqui. Volta pros meus braços, habita em mim. Ora em teu quarto secreto a sós, que se manifesta o Espírito em nós. Então assim, a Wanda tem um talento musical e também um talento como pregadora. É forte. Prega muito bem. Então assim, a gente vê isso, acha que a Wanda tem 30 anos de convertida, 20 anos de convertida, mas você tá no processo, Wanda. E isso é muito bom, porque só Deus sabe o que ele tem para nós, o que ele tem para te entregar.
E é muito É. importante você entender isso. É muito interessante quebrar esse orgulho, né? Porque chegar uma cesta básica, né? Pra você dizer, pô, eu tava com o meu carro, com a minha banda famosa e tal, agora eu tô recebendo uma cesta básica. Mas isso passou, né, Wanda? Sim, Isso foi superado em nome em de Deus. Jesus, em Deus. Hoje É, você está tranquila com relação a tô, isso. porque eu entendi que quando falta, assim, é porque já está chegando. Quando falta em casa, é porque o Senhor já enviou, já está chegando. E eu só tenho que esperar. Interessante. É, ó, meu aniversário. Antes do meu aniversário, mulher, né? Gosta de hidratante, perfume, essas coisas. Eu disse, Jesus, tá acabando. Eu disse, Jesus. Tá acabando. E aí eu disse, o perfume acabou, mas hidratante ainda tem, mas tá Dá acabando. pra ficar cheirosa ainda. É, se agora, né, Jesus? E Ai, aí, Jesus. quando foi no meu aniversário, o que eu mais ganhei foi hidratante. Menina. Hidratante, perfume. Eu disse, obrigada, Jesus. Agora superabundou. Aí foi igual Mas Jesus falou: guarda para que nada se perca. é isso mesmo. E aí eu tenho uma parceira em casa, que é a Maria Rita, minha filha, né? Tá grande, Tá né? grande, então tudo que eu ganho tem que ser em dobro mesmo, porque ela usa também. Às vezes eu digo, filha, só quando sair, por favor. Ela, nada, mãe. Muito É, bom. muito vaidosa. E aí a gente aprende, né? Aprende Amém. que Jesus cuida de todas as formas, até nesses detalhes, né? Que a gente pode achar que besteira. Não, mas a gente gosta, então Jesus cuida, ele sabe disso. E hoje, Wanda, o que você vê hoje em sua vida? Estamos em 2026, como você falou, vai fazer 10 anos esse processo. É. Quando iniciou, né? Uhum. E o que você viu hoje? A Wanda para 2026, para os próximos anos? O que você sonha em Deus? Primeiro, como eu já me sinto um pouco mais madura, né? Devido a tudo que eu passei, eu sonho em continuar viajando. Porque, pastor, eu não sinto falta da fama, diante de Deus eu lhe digo. Eu não sinto falta da fama, eu não sinto falta da vida que eu levava. Era muito promíscua, era uma vida muito desgraçada mesmo, né? Sem a graça do Senhor. Eu não sinto falta disso, daquela vida miserável que eu tinha. Mas de viajar eu sinto falta. E o que eu sonho hoje é voltar nos lugares que um dia eu fui, envergonhar o nome do Senhor e voltar lá para falar dele. Muito bom. Esse é o meu sonho, sabe? De voltar a viajar e chegar nas cidades e contar meu testemunho e falar do evangelho, falar do amor de Deus. Se precisar cantar, eu canto, mas eu Se gosto. pregar, eu prego. Se for pra pregar, eu prego. Mas eu sonho com isso, de voltar a viajar. Muito bom. Inclusive, a Wanda tá estudando com a gente, né? Tá numa escola com a gente de ministros aí. A Wanda tá pregando agora na igreja e tá É, convidada agora para vocês, na frente de todo mundo, tá convidada, Wanda. Fazer o amém. podcast Sempre Aprendendo. Eita, é forte. Aqui no meu lugar, de repente, entrevistar as mulheres e vamos começar a Que divulgar. legal, Porque pastor. existem formas de ir para o mundo, né? Pode ir Sim, através das redes sociais, pode ir lá também. é. E vai compor o ministério aí, Wanda. Quando o pessoal Nossa. perguntar mulher e tal, ministério, tá aí a Wanda canta, ela prega, vamos Eita, fazer glória, isso. é forte. Amém? Amém, Brasil! Tô chegando, Brasil! Uma nova Uma nova versão, versão, né? Uma nova exatamente. mulher. A Wanda trabalhando com a gente no ministério hoje e Deus tem dado muitas coisas pra gente poder fazer pra ele, né? Então, assim, eu já viajo muito normalmente, mas eu tô muito sempre ligado ao propósito, aquilo que Deus quer da gente. E hoje eu recuso muitos convites. Não por orgulho, não porque não quero ir, porque eu sempre estou de olho no propósito. Sim, Então, aquilo que é primordial para mim, eu estou querendo cumprir. É muito importante, Wanda, e todos estão nos vendo aqui, saber o que Deus tem para nós. amém. Porque senão a gente cai. Agora que fica a dica para ti, que viveu o mundão, de uma certa poder, fama ali, aquela coisa, isso também existe no meio gospel. É, Né? Isso também continua sendo sedutor. Satanás continua trabalhando com as mesmas armas. sim, E a grande questão agora é a gente discernir qual é o propósito. Porque quando nós estamos no meio gospel, assim, cantando, pregando, servindo o Senhor, parece que tudo é de Deus. Entende? uhum, Então portas se abrem, é de Deus, eu vou pegar e tal, tal. Às vezes Deus não quer que vá. uhum, Então é se manter firme em oração.
Ah, mas olha, vai ter tal coisa. E se Deus falar não de novo? Entendeu? Saber discernir, né? Saber discernir o propósito. Então já teve lugares que eu quis ir e eu queria muito ministrar em alguns lugares. Eu lembro do ano passado, agora, também trabalha comigo na minha equipe, ela vai lembrar, ela tá aqui aí também. Eu queria muito, uma igreja muito grande me chamou para ministrar, e eu não tinha dimensão do tamanho da igreja. E eu estava muito animado, falei, também essa igreja é muito boa, vou levar muitos livros, né, um congresso de homens, se eu não me engano, também isso pode me ajudar. Acho que era 3.000 homens, era um negócio muito bom. O que aconteceu foi que eu teria uma viagem para os Estados Unidos na data, e eu estaria em São Paulo, não precisava comprar passagem. Lembra disso também? E aí foi um vacilo meu, na verdade, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu errei, porque eu fui cancelada a minha viagem para os Estados Unidos e eu esqueci dessa agenda, então eu esqueci das passagens. Meu Quando eu lembrei em cima da hora. Eita. E eu, puxa, e agora? Né? E pra mim tava tudo certo, uma porta aberta e tal. E aconteceu que eu fui sincero com a pessoa, que é a secretária da igreja, que me convidou, falei, aconteceu, falei, olha, eu pago, porque o erro foi meu, né? Só que isso aconteceu algo lá que nem elas quiseram mais, pelo que aconteceu, e saiu do meu coração. Eu falei, cara, eu acho que eu falei, Tamires, eu não quero mais. Saiu do meu coração, não é pra ir. Lembra disso, Tamires? Eu falei, engraçado, não é pra ir. Meu Deus. E eu entendi em Deus que não era pra ir. O porquê, não sei. Talvez era pra Deus quebrar mais uma vez meu orgulho e dizer, não, é por isso que você tá indo, então não vai. Talvez seja isso. Não sei. Mas depois que saiu do meu coração, eu falei, cara, que bom que eu não fui. E eu lembro que logo depois eu tinha alguma coisa, não lembro, você também vai lembrar. Eu tinha algo pra fazer que eu falei, eu lembro que eu falei assim, que bom que eu não fui. Já pensou se tivesse ido? Ia coincidir com alguma coisa que eu não lembro o que era. Lembra também? Ia coincidir, eu falei, cara, que bom que eu não fui. Porque eu coloquei algumas prioridades na minha vida, Wanda. Aquilo que Deus mandou eu fazer, em Castanhal, no norte do Brasil, que é a casa de restauração de casamentos, né? O ministério, aquilo que a gente fazer. E servir no nosso ministério, que é a nível Brasil, com o pastor Josué. Eu tô lá sempre servindo, né? E existem algumas prioridades. Aquilo que foge das prioridades ou coincide, eu tenho que dizer não para algumas coisas. Eu tô falando isso para você exatamente porque ainda nesse meio terão portas que talvez não é. Todo mundo é de Deus, percebe? Essa Uhum. igreja que me chamou de Deus é todo mundo de Deus, mas nem tudo é para nós. Entendi. A gente tem que ficar muito de olho no propósito, naquilo que Deus tem para nós, para que a gente não erre. Sim. Então, Paulo passou por isso. Uhum. Ele diz: eu queria ir, se eu não me engano, a Macedônia, ele Sim. queria ir para algum local, mas o Espírito não deixou que ele fosse. Olha que Ele interessante. sonhou, né? Então ele foi para outro lugar. Então, às vezes, é tudo de Deus. Mas é pegar e ganhar alma, tudo de Deus. Só que nós temos que entender o que Deus tem para nós. Uhum. Nessa nova fase agora, trabalhando no ministério, cantando, pregando, servindo o Senhor, tem que estar muito atenta para isso. Sim. Para não atropelar também, né? Os processos de Deus. Porque eu falo para ele, é meu sonho voltar, viajar, mas se não for o teu, amém. Eu quero ficar onde o Senhor disser que é para eu ficar. E quero passar por todo esse processo de aprendizado. Muito bom. Porque eu posso ter experiência no mundo lá fora, mas aqui com o Senhor é diferente. Muito bom. Né? A gente precisa firmar as raízes ali mesmo, porque se o vento bater forte de novo, eu tô aqui firme. É muito importante isso, saber onde Deus quer nos levar. É. Então deixa um recado para essa câmera aqui, Wanda. Ó, quem está te vendo agora, o que você diria? A Wanda tem muita experiência de vida para contar, né? E o mais interessante, Wanda, na sua vida, é essa convicção. Isso me admira muito em ti. E parabéns por isso, essa convicção que poucas pessoas teriam coragem. Amém. Eu falo para quem vai casar, eu falo para quem vai tomar uma decisão forte na vida, cara, existe algo chamado convicção, não tem como explicar. É dentro, é convicção, não tem como explicar. Então isso é muito legal, quando uma pessoa convicta, ela sabe, ela está ali pro Senhor. Você teve muitas propostas de trabalho, muitas coisas para não estar onde você está hoje, que é servindo integralmente, mas você tem uma convicção. Sim. Então deixa um recado para quem está te vendo agora do Sempre Aprendendo, para que todos nós possamos aprender um pouco mais com você. Amém. Existe um pilar que eu tenho na minha vida, que é submissão, entrega
obediência e adoração. E esse pilar, ele está fundamentado no jejum e na oração. Então, se fosse para te dizer que tem um segredo para você caminhar com o Senhor, eu te diria que é isso. E se você entender que o controle de tudo está nas mãos do Senhor, você aprende a depender dele. Aprende a confiar na vontade dele. E fica tudo mais leve. Então, que você fique com essa mensagem. É isso aí. E você que ficou até aqui, obrigado pela sua audiência. Se você puder, curte esse vídeo, compartilha aí com mais pessoas, porque dessa forma a plataforma entende que o conteúdo é relevante e ele espalha automaticamente para mais pessoas. Dessa forma, a nossa mensagem chega um pouco mais longe e a gente fica aqui sempre aprendendo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.